Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é: Você está ouvindo a voz de Jesus? Amados, em meio a tantas vozes disputando a nossa atenção todos os dias, existe uma pergunta que pode mudar completamente a nossa vida espiritual. Afinal de contas, você está ouvindo a voz de Jesus ou apenas barulho deste mundo? Muitas vezes estamos tão ocupados, queridos, com preocupações, notícias, redes sociais e problemas diários, que deixamos de perceber aquilo que Deus tem tentado nos dizer. Então, hoje, o nosso texto base nos convida a refletir sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, acompanha comigo o texto base de hoje, que está no livro de João, capítulo 10, verso 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém, queridos? Então veja só o que nós encontramos nesse único versículo que nós lemos. Nós encontramos três verdades fundamentais para todo o verdadeiro cristão. E a primeira verdade é que as ovelhas ouvem a voz do Senhor Jesus. Aqui, queridos, o Senhor Jesus ele utiliza a figura do pastor e das ovelhas. Porque os ouvintes dele, naquele tempo, conheciam muito bem essa realidade. Então o Senhor Jesus usava essa forma de falar para que eles pudessem compreender plenamente o que ele queria dizer. As ovelhas aprendiam a reconhecer a voz do seu pastor e não seguiam a voz de estranhos. Da mesma forma, acontece conosco. Existem muitas vozes tentando influenciar as nossas decisões. A voz do medo, da ansiedade, da dúvida, das opiniões humanas, aonde muitas vezes tenta ocupar o lugar da voz de Deus. Então, queridos, ouvir Jesus, ele exige uma atenção espiritual. Quanto mais buscamos a palavra de Deus, mais nós precisamos, ou mais nós aprendemos a reconhecer a direção dele. Deus, queridos, nos nossos dias, ele continua falando. Porém, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade para discernir o que é a voz de Deus e o que é o ruído do mundo. A segunda verdade desse versículo é aonde o Senhor Jesus diz que eu as conheço. Olha que declaração maravilhosa do Senhor Jesus, queridos. Porque o Senhor Jesus, ele não apenas sabe que existimos, ele nos conhece profundamente, conhece as nossas alegrias, nossos medos, nossas lutas e até a necessidade de cada um de nós. Então existem dores que nem sempre conseguimos compartilhar com outras pessoas, por mais próximas que elas sejam de nós. Existem batalhas travadas em silêncio que ninguém percebe. Mas o Senhor Jesus conhece cada uma delas. E ele conhece as lágrimas derramadas que ninguém vê. Lágrimas que você derrama no seu banho, no seu travesseiro à noite. Jesus, ele vê, ele conhece. Ele conhece as preocupações que carregamos, conhece os sonhos que ainda estão esperando para serem realizados.
e mesmo conhecendo nossas fraquezas, continua nos amando e cuidando de cada um de nós. E isso, queridos, essa parte desse versículo, ele deve trazer uma paz ao nosso coração. Porque nunca nós estamos sozinhos. O Senhor Jesus, ele vê aquilo que ninguém vê e entende aquilo que ninguém consegue compreender. Já a terceira verdade é que nós o conhecemos e o seguimos. É isso que o texto diz. E elas, as ovelhas, me seguem. Então aqui nós encontramos a evidência de uma fé verdadeira. Não parcial, nem condicional. Ouvir a voz do Senhor Jesus, queridos, não é apenas escutar a mensagem ou concordar com o ensinamento. Ouvir a voz do Senhor Jesus, ele vai além de ouvir, ele vai produzir obediência, mesmo quando nós não entendemos ou compreendemos. Você já imaginou se uma ovelha, lá no campo, decide reclamar com o pastor que não gostou daquele pasto ou que não gostou daquela água? A ovelha não faz isso, queridos. A ovelha simplesmente segue o pastor, e esse é Jesus. Quem realmente conhece o pastor escolhe caminhar atrás dele. Então, seguir Jesus significa confiar quando não entendemos tudo. Significa permanecer fiel em tempos difíceis. Significa escolher a verdade de Deus acima dos nossos próprios desejos, ideologias, achismos. O verdadeiro discípulo não apenas escuta a voz do Senhor, ele responde com atitude. Então, nós somos convidados a examinar o nosso coração nesse devocional. E a parar e pensar e examinar com as seguintes perguntas. Estamos ouvindo a voz de Jesus? Será que estamos permitindo que ele dirija os nossos passos? Estamos seguindo os seus caminhos diariamente ou condicionalmente? Sabe, querido, se existir algum ruído impedindo de você ouvir Deus com clareza, coloque isso agora em oração. Volte-se para a palavra do Senhor. Busque a esperança do Senhor. O bom pastor está chamando as suas ovelhas. E se você reconhece a voz do Mestre, siga ele agora. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e deixa eu orar por você agora. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai, cada um desses amados irmãos e irmãs que estão acompanhando esse devocional. E eu te peço, amado Pai, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais para que todos possam ouvir claramente a tua voz. Amado Espírito Santo, remova toda distração, todo medo, toda ansiedade, toda confusão que tenta afastar cada um desses teus filhos da direção correta, do caminho correto. E ajuda-os, meu Pai, a reconhecer a voz do bom pastor acima de qualquer outra voz. Visita cada um dos irmãos que tem se sentido cansados, preocupados ou desanimados. E que eles, a partir desse momento, sintam o teu amor, o teu cuidado e a tua presença nesse momento. E que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E se essa mensagem falou ao seu coração, vá aqui nos comentários do vídeo e escreva assim: eu quero ouvir a voz de Jesus. E não esqueça, compartilhe esse devocional com alguém que precisa dessa palavra hoje. Deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração. E se você nos acompanha pelo Facebook, siga a nossa página aqui, Ministério Zoe,
vivendo a vontade de Deus. E eu espero você amanhã para o nosso próximo devocional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.